fazer um exercício de imaginação, um verdadeiro experimento mental. Vamos pensar juntos num futuro que parece saído de um filme de ficção científica, um mundo que atingiu o auge, o limite máximo da tecnologia. É um jeito fascinante de entender o que, no fundo, move as nossas interações. Agora, imagine só a cena. Não existe mais nenhuma limitação de produção. Qualquer país, qualquer comunidade, qualquer pessoa pode criar o que quiser na hora. A abundância é total. O que acontece a partir daí? Essa é a grande questão, não é? Se todo mundo pode ter absolutamente tudo, por que alguém se daria o trabalho de trocar alguma coisa? A base do comércio, do jeito que a gente conhece, parece simplesmente desmoronar. Para a gente entender o porquê disso, primeiro a gente tem que dar um passo atrás e olhar para o nosso mundo de hoje. Bem, hoje, toda a nossa economia global é construída em cima de um único pilar, uma ideia fundamental. E essa ideia é a escassez. A escassez, de forma bem simples, é o princípio de que os nossos recursos, seja tempo, matéria-prima ou conhecimento, são limitados. E isso cria uma realidade económica muito clara para todos nós. Nenhum país tem todos os recursos do planeta. Nenhuma empresa domina todas as tecnologias que existem. E, claro, nenhuma pessoa tem todas as habilidades do mundo. Essa limitação, ela é universal. E é exatamente por causa dessa limitação que a troca não é bem uma escolha, sabe? Ela é uma necessidade para a gente sobreviver e progredir. A gente troca o que tem de sobra por aquilo que nos falta. É essa lógica que move o mundo. Mas, e no nosso experimento, onde essa lógica já não vale mais? É exatamente aqui que o nosso cenário hipotético causa uma virada de chave. Se a tecnologia acaba com as limitações e produzir as coisas deixa de ser um desafio, algo muito importante sobre o conceito de valor também precisa mudar. O que a gente vê aqui é uma inversão completa. O valor não está mais na capacidade de fazer alguma coisa, já que todo mundo pode fazer de tudo. Ele se desloca, ele passa para o ato da escolha, para aquilo que as pessoas decidem querer, no meio de um oceano de possibilidades infinitas. E isso nos leva a uma verdade ainda mais profunda. Talvez o que move a interação humana nunca tenha sido só a capacidade técnica, mas sim as diferenças que existem entre nós e que nos definem. Pense bem, a tecnologia pode até replicar um objeto, mas ela não consegue replicar uma identidade. Ela não apaga a influência que a geografia tem no nosso modo de vida, nem os valores que a cultura molda, nem as prioridades que uma sociedade escolhe para si. Esses fatores, eles continuam a existir. Então, nesse mundo, o comércio não desaparece. Ele evolui. Ele se torna algo muito mais sutil e, quem sabe, até muito mais importante. A própria ideia de troca se transforma. A gente para de negociar para preencher uma falta material e começa a negociar para expressar uma preferência, um valor. Não se troca mais pelo que falta, mas sim por aquilo que importa. Vamos pensar um pouco sobre isso. Mesmo que fosse possível ter todos os objetos do mundo, alguém realmente ia querer todos eles? Provavelmente não. Nossos desejos são limitados e são moldados por quem nós somos. A disponibilidade universal não cria um desejo universal. E o que é mais importante, nós não valorizamos as coisas do mesmo jeito. O que é super valioso para uma cultura pode ser algo comum para outra. E é nessa subjetividade, nessa diferença de valor, que a troca encontra um novo sentido. Então, quando a gente junta todas essas peças, começamos a enxergar o comércio não mais como uma simples transação de produtos, mas como algo muito mais profundo. Talvez a troca de produtos e serviços tenha sido sempre um veículo para algo maior. Uma camada superficial que escondia uma interação muito mais fundamental. Então, o ponto central é este. O comércio é, na sua essência, uma celebração das diferenças, um diálogo entre diferentes visões do mundo. A troca se torna o jeito como uma cultura diz para a outra: olha, é isto que nós valorizamos, é isto que nos define. É uma troca de identidades, e não apenas de itens. E assim a gente chega à conclusão de que a nossa pergunta inicial talvez estivesse mal formulada. A existência ou não do comércio não é o que está realmente em jogo aqui. Existe uma questão muito mais poderosa por trás de tudo isso. E é essa a reflexão que fica. Quando a necessidade material vai embora, o que é que surge como algo verdadeiramente valioso? O que a gente busca quando, na prática, não precisa de mais nada? Essa talvez seja a pergunta que define o futuro.